Eu vou contar a história de Zaqueu. Zaqueu está aqui no capítulo 19 de Lucas. Zaqueu é um homem público, um publicano. Quem era um publicano no tempo de Jesus? Publicanos eram aqueles que eram funcionários públicos que estavam ligados a Roma. No tempo dos judeus, os judeus eram como os povos das regiões dominadas pelos romanos, escravizados, dominados pelos romanos. E os romanos tinham uma maneira bem peculiar de domínio. Eles não eram como os assírios, por exemplo, que dominaram, de certa forma, foram também um império e dominaram os judeus. Os assírios não deixavam que os povos dominados exercessem a sua cultura, tivessem a sua religião. Eles aniquilavam tudo que tinha a ver com a cultura do povo dominado. Os romanos tinham um método diferente. Eles deixavam que os povos preservassem as suas tradições, as suas culturas. E assim, dominava de uma certa forma em paz, tanto conhecidamente como a Pax Romana, a paz de Roma. Era assim, né, com o seu exército bem treinado, com as suas construções, a pavimentação das estradas, a organização urbana, que os romanos mantiveram o seu domínio e, de certa forma, mantinham a paz. Uma das maneiras de manter ali o contato com os povos dominados era estabelecer lideranças locais. Então, os romanos tinham funcionários deles que pertenciam a um povo que não era romano. Era o caso de Israel. Existiam judeus que eram funcionários de Roma. E os publicanos, eles não eram bem vistos nesse tempo. Por quê? Porque a maioria cobrava impostos. Eram funcionários para cobrar impostos dos judeus. E eles, além de cobrar aquilo que Roma impunha como o imposto, a tributação, eles incidiam ainda mais valores, fazendo com que fosse levada a Roma aquilo que Roma exigia e ficavam com o restante, enriquecendo. Zaqueu era um desses. Zaqueu era um homem muito rico e era considerado um inimigo nacional. O povo olhava para Zaqueu e dizia assim: eis aí um traidor. A gente já aqui, penando para pagar os impostos pesadíssimos de Roma, e o nosso irmão ainda vem e coloca mais carga em cima da gente. Ele era considerado um traidor. As pessoas queriam matar Zaqueu. E nesse episódio, Zaqueu sobe e vai escondido aqui e sobe numa árvore, porque Jesus passava. E ele só queria olhar Jesus. Eu acredito que Zaqueu estivesse ali assim, bem curioso, né? Esse cara, todo mundo fala dele, deixa eu ver quem é. E eu acredito que Zaqueu nem nutria nenhuma expectativa em ter encontros com Jesus. Ele só queria ver. Mas lá no meio da multidão, Jesus para, olha, no meio da... Eu fico imaginando assim, uma multidão querendo encostar em Jesus, querendo ser curado por ele, querendo estar perto dele. E Jesus olha lá e vê um cara em cima de uma árvore. Zaqueu. Zaqueu era baixinho, por isso ele tinha que subir, né? E Jesus, no meio da multidão, diz assim: Zaqueu! Zaqueu deve ter tremido, porque as pessoas queriam matar Zaqueu. Já vai me descobrir aqui. Jesus, não faz isso não. Vão me descobrir aqui, vão me pegar, vão me esfolar vivo. Vão me linchar, eu vou ser o primeiro Judas da história. Zaqueu, desce depressa. Hoje eu quero
me sentar contigo e comer uma ceia na sua casa. Zaqueu era um camarada que, por conta da sua situação de proscrito, né, de ser discriminado pelos seus, ele ali não merecia aquele olhar. Ele mesmo achava que não merecia aquele olhar. Por quê? Jesus era um mestre. Ter a consideração de um mestre, de um rabi, era uma coisa muito grande. E certamente ele ficou espantado, porque ele também sabia a condição. Ele era considerado pelos judeus um pecador, em que os judeus piedosos não podiam sequer encostar. Estava na categoria ali dos leprosos, que se aproximassem eram apedrejados, porque estavam doentes e não podiam levar doença para a população. Zaqueu estava ali, mas Jesus, com o seu olhar, deixou isso tudo de lado e disse assim: Zaqueu, eu quero me sentar com você, não por quem dizem e acham e veem que você é, mas por quem eu sei que você é. Você é um homem, você é uma pessoa, você é um ser, você é uma criatura que nasceu no coração do Pai. E independente de quem você tenha sido, é ou será, o amor dele não vai mudar. Você continuará sendo sempre um filho amado de Deus. Essa é a história de Zaqueu. Eu não li porque eu li um outro texto. Depois leia Mateus 19, Lucas 19, a partir do primeiro verso até o verso 10. Uma coisa tem me entristecido muito, ultimamente. Não são preocupações, tristeza. Muitas coisas têm me preocupado. Mas uma coisa em especial tem me entristecido muito. É uma coisa que todos nós conhecemos e ouvimos falar todos os dias. É essa tal de polarização política. Esse fenômeno que se instalou, isso não é novidade, isso sempre existiu na história. A partir do momento que pessoas, classes, indivíduos, associações assumem ideologias e se combatem por não considerar a ideologia do outro melhor do que a sua, ou a sua melhor do que a do outro, já sempre houve. Mas politicamente falando, muito especificamente aqui no Brasil, a partir de 2013, a gente tem esse fenômeno, os especialistas estão aí, fazem as análises que fazem e tal. Mas isso tem me entristecido, porque isso entrou na nossa casa, entra, muitas vezes sem a gente sentir, sem saber que a gente está sendo afetado por isso. Quantos de nós aqui, se não viveram essa experiência dentro de casa, e eu quero dizer, não do meu núcleo mais próximo, ali, a gente tem diferenças políticas dentro da minha casa. Eu, minha esposa, meu filho e minha filha. A gente pensa diferente politicamente. Graças ao bendito Deus, a gente soube manejar esse negócio e não viver sob a égide, sob o poder, sob a tirania dessa posição de impor a ideologia sobre o outro. Mas ali no núcleo mais periférico, eu tive essa experiência. Você teve notícias de pai e filho que deixou de se falar, de irmãos, de amigos de anos, que deixaram de se falar, não querem mais se ver, se amavam, não se amam mais. Por quê? Porque pensam e abraçaram ideologias contrárias. Não precisava ser assim. Esses fenômenos, eles entram na nossa casa e entram dentro de nós mais do que a gente imagina. Foi assim
com a Revolução Industrial. Ali, dentro do século XVIII, na Inglaterra, mudou-se a forma de ver o mercado. O ser humano, dali para cá, passou a valer por aquilo que produz. Isso afetou o capitalismo, afetou a nossa história, afetou o nosso planeta, afetou as nossas relações. Isso fez com que todo mundo fosse visto no mercado como uma mão de obra que tem que produzir e tem que performar e tem que entregar resultado. Sabe para onde a gente leva isso? Para dentro das nossas relações. Não trabalhamos dentro de casa, mas precisamos performar. Precisamos entregar resultado. Precisamos dizer que a gente é a partir da capacidade que a gente tem. Ah, que coisa triste, que coisa pesada, que lamentável a gente ser afetado por isso e não perceber. Eu trago hoje aqui uma consciência para nós, de que nós somos muito maiores do que as importações que trazemos. Nossas relações são muito maiores do que aquilo que construímos socialmente. Nós temos em nós coisas que são muito maiores do que tudo aquilo que nos constrói do lado de fora. Primeiro, porque nós temos aquele que habita em nós, que é maior do que tudo. Ele é mais gracioso, ele é mais pacífico, ele é mais sábio, ele é mais vivo, ele é mais amoroso. Ele que habita em nós. Ele é o causador de todas as coisas e não a causa. Está dentro de nós. E quando a gente consegue enxergar isso, esses fenômenos externos que vão chegando para nós, que poderiam nos arrebentar como tem arrebentado as nossas relações, podem diminuir a sua força. Por que falo isso nessa história de Zaqueu? E por que isso talvez tenha me assaltado de uma forma tão grandiosa enquanto eu orava? Não era esse texto que eu ia usar, não era sobre isso que eu ia falar hoje. Porque essa semana eu me entristeci muito com isso e me emociono, porque uma pessoa amada do meu coração não faz questão de falar com a gente. E digo aqui, quem me conhece sabe, eu não assumo bandeira. É engraçado porque a turma de esquerda, me permite dizer a turma, não para excluí-lo, mas para identificar, acha que eu sou de direita. E a turma de direita, acha que eu sou de esquerda. E alguns dizem assim, sai de cima do muro. Aí eu falo assim, deixa eu ficar em cima do muro. Quem está em cima do muro tem até uma visão melhor. Está em cima, né? Pelo menos. Mas eu procuro me manter ali numa posição neutra. Né? Mas fiquei muito triste essa semana. Zaqueu, para mim, ele traduz a imagem de que eu e você, cada um de nós, traz nessa sociedade. Eu tenho lido os personagens bíblicos assim, de uma forma mais arquetípica, né? Tipificando ali. Eles são tipos a gente. Nós somos tipos Zaqueus. Nós somos tipos Maria Madalena. Nós somos tipos Jesus. Cada um de nós traz em si algumas características desses personagens. E fica muito rico quando a gente lê essas personagens a partir dessa visão. Eu vejo que Zaqueu sou eu, que me olho muitas vezes dessa maneira indigna. Quantas vezes eu sou impiedoso comigo mesmo, não sou muito gentil, me cobro demais, sou severo demais comigo, em vez de aceitar as minhas limitações. Cara, eu não sou uma máquina, eu não sou perfeito, eu tenho limites, eu só posso ir até aqui.
se não se bastasse o meu olhar para mim mesmo, ainda tem os olhares de fora, que me dizem, que me julgam o tempo inteiro. E, por vezes, julgamentos injustos. Esse era Zaqueu. Esse sou eu. Esse é você. Esse somos nós. E se é difícil a gente ter alguém que no meio da multidão olhe para a gente e diga assim: desce daí, hoje eu quero sentar com você. Não um parêntese descartável, mas muito importante. Sentar à mesa com alguém nesse tempo, dizer assim: Uli, hoje eu vou lá na sua casa almoçar. Hoje não, outro dia. Perderam a chave de casa, olha aí. Mas dizer assim: Uli, eu vou na sua casa almoçar hoje com vocês. Sabe o que significava? Uli e Rayana, vocês são muito importantes para mim. Vocês são pessoas da mais alta conta na minha existência. Jesus disse isso para Zaqueu. Um Zaqueu que se considerava assim, por ele mesmo e pela sociedade, alguém que não merecia esse olhar. E às vezes a gente se sente assim, a gente não merece esse olhar de Deus, a gente não merece esse olhar do outro, a gente não merece. Porque também impõem isso sobre nós. Nós não merecemos, somos traumatizados. Quantos causos de traumas por olhares impiedosos recebidos dentro de casa, de falta de aceitação. E na nossa sociedade, de exclusão, de falta de inclusão. Jesus lança esse olhar para Zaqueu e diz assim: Zaqueu, você é muito importante, a ponto de eu ir sentar com você e jantar com você na sua casa. Que maravilha é poder ter no meio dessa multidão, da nossa multidão, esse olhar. E eu quero dizer, temos sim. O primeiro é olhar para mim e para você de uma maneira diferente, sem essa de achar que você não merece, você não pensa como eu, você está de um lado, eu estou de outro, você não é uma pessoa muito confiável, você não é de... A primeira pessoa a olhar para nós e dizer assim: é Deus. É Deus. Jesus mostra isso. E olha como é que é o olhar de Jesus. Jesus vê o que ninguém consegue ver em Zaqueu. As pessoas só viam em Zaqueu aquele cara, aquele crápula, aquele homem corrupto, aquele homem que não merecia o olhar. E Jesus olha para ele e vê outra coisa. Jesus olha para Zaqueu e vê uma pessoa, um irmão. Ali, dentro daquele peito, bate um coração como o meu, como o de Jesus. Um irmão é como eu. Reconhecia em Zaqueu uma pessoa que era igual a todas as outras pessoas. Todos nós somos iguais, sem exceção, independente de quem a gente seja, da posição que ocupamos em qualquer estrato da nossa vida social. É só olhar as perguntas que se fazem hoje nos centros de tratamento intensivo, na dor, na doença, às vésperas da morte. Não tem diferença. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Jesus vê o que ninguém pode ver, que somos todos iguais. Não tem acepção. Não é que você não mereça o meu olhar. Só pelo fato de você ser gente, eu olho para você e digo: você é muito importante. Jesus vê o que ninguém quer ver. Sabe aquela coisa? E aí é o nosso olhar orgulhoso, soberbo, arrogante, de a gente sempre achar, nós vivemos, não menosprezemos a força dos fenômenos
sociais, culturais. Nós somos talhados para olhar para as pessoas meio que de cima. Nós somos talhados para olhar para as pessoas como alguém que deve me servir, porque no fundo, eu sou o grande centro de todas as coisas. Nós somos talhados para ser as pessoas a serem servidas. Sociedade individualista, materialista, egocentrista. Eu sou o centro. Eu estou no centro. Venham a mim e me deem tudo o que eu desejar. Nós somos talhados, não menosprezemos isso. E Jesus vê então o que ninguém quer ver. O olhar de Jesus é para fora. Diz assim, deixa eu olhar para esse homem. Hoje, eu vim aqui e eu acho que esse toque de Deus para dizer para mim e para você, que olhar maravilhoso, que olhar curativo, que olhar de uma nova perspectiva, que olhar que traz esperança, que olhar que traz novos caminhos. Que olhar, que olhar, que olhar. E eu quero dizer para mim e para você, esse olhar é o olhar de Deus, que pode curar a nossa alma. Sinta-se olhada por Deus. Sinta-se visto por Deus. Sinta-se percebido. Não porque você mesmo diz que você é, ou dizem de você, mas por aquilo que Ele quer ver. Ele vê o nosso melhor. E sabe de uma coisa? Se Deus faz isso com a gente e é bom, deixe traduzir isso para agora as nossas vidas entrelaçadas. Que tal a gente olhar mais assim para quem está perto da gente? Que tal a gente querer ver o que muitas vezes a gente não quer ver? Que tal a gente olhar mais um pouquinho e poder enxergar coisas que a gente não enxergou ainda? Falo isso para as relações de marido e mulher, de pais e filhos, de irmãos, de amigos, seja lá qual a nossa relação. Esse olhar de Deus não é o olhar do afastamento da polarização, que destrói tanto, como qualquer olhar separatista. Esse é o olhar unificador, esse é o olhar do abraço, esse é o olhar do carinho, do afago, do amor. E eu queria que você fechasse seus olhos por um pouco agora. E eu quero orar mesmo por mim e por você, para que a gente possa ter esse olhar que Jesus lançou sobre Zaqueu, esse olhar sobre nós mesmos, que a gente se abra para uma consciência de saber, de ter certeza que esse é o olhar de Deus sobre nós. E eu oro por mim e para você, para que Deus nos dê condições de ter esse olhar sobre quem está caminhando ao nosso lado. Para que novos caminhos se abram, para que uma nova esperança brote dentro do nosso coração, para que a gente possa caminhar mais leve, para que a gente possa viver numa perspectiva de abraço e não de separação. Eu quero orar mais uma vez por você agora. Se você puder colocar a mão no seu peito, num gesto, num símbolo, para você mesma, para você mesmo, de que você quer que essa palavra e essa oração fique e faça morada dentro de você. Deus querido, eu quero te agradecer
pelas palavras doces de caminho, palavras que nos fazem refletir sobre a nossa existência, de como nós estamos vivendo, como as coisas nos afetam, como afetam a nossa visão sobre tudo e sobre todos. Obrigado porque a gente para aqui para pensar nisso e tirar um pouco o peso dos nossos ombros, de sermos o tempo inteiro bombardeados por sentimentos e até mesmo de gestos de separação, de julgamentos, de exclusão. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que a gente possa ter hoje um coração igual ao teu. Que esse teu olhar, que foi marcado aqui nesse episódio de Jesus com Zaqueu, seja o teu olhar sobre nós e que a gente saiba disso. Mas nos ajuda a ter esse olhar. Ajuda maridos a olharem para suas esposas com esse olhar. Esposas olharem para os seus maridos com esse olhar. Pais, filhos, irmãos, amigos, parentes, conhecidos, desconhecidos, que a gente possa ter um olhar diferente, um olhar mais abraçador, um olhar mais esperançoso sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre o próximo. Deus, que isso nos ajude a caminhar mais e mais dentro do teu olhar e dessa tua luz que ilumina os nossos caminhos. Eu abençoo você, meu irmão, minha irmã, com esse olhar de Jesus, que nos faz sentir amados pelo que somos, de fato, criados a partir do seu amor. Amém, amém e amém.